Amados, vamos então à palavra de Deus. João capítulo 1. A partir do versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Posso ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Santo Espírito, esta é a tua palavra e nós nos entregamos a ti, Senhor, tanto para proclamar como para ouvir, que o Senhor fale conosco, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graça de verdade. E verdade de graça. Vocês que já estão acostumados a participar das nossas reuniões, vocês sabem que nós trabalhamos com tópicos. E uma das coisas que nós gostaríamos de tratar, que causa alguma confusão nesse comecinho de ano, tem a ver com a graça de Deus e tem a ver com a verdade de Deus. Só que para a gente começar a entender um pouquinho melhor isto, é necessário que a gente entenda o chão onde nós queremos trilhar essa caminhada. E nada pode começar senão do começo, que nem diz o outro. Então eu gostaria que nesse tempinho agora, você desse significado e sentido ao fato de você estar aqui e de se expor à ministração da palavra. Deus, de alguma maneira, quer falar com você, então que esse momento não seja um momento alheio, que você não se disperse, mas que você, de fato, se proponha a fazer aquilo que nós nos propomos aqui, que é ter comunhão, que é ter relacionamento, que é se alegrar, que é louvar a Deus, mas que é também se colocar em torno da palavra e permitir que a palavra de alguma forma fale conosco. Foque a sua atenção, presta atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você. Bom, a gente não entende nada. Por que eu preciso de graça? Ou o que é graça? Ou o que é verdade? Nós vivemos dentro de um contexto de mundo onde não existe mais verdade. A primeira coisa que se tem feito nessa estrutura de poder tirar o chão da sociedade, tirar o chão das pessoas, tem a ver com você acabar com os absolutos. Você apenas cria realidades que, dependendo de quem vê, dependendo de quem olha, ela pode ter um aspecto, pode dizer alguma coisa, pode ser bonito, mas de repente para o outro, aquela mesma coisa pode ser feia. Enfim, nós vivemos uma estrutura gelatinosa, uma estrutura que bambeia os nossos pés, que nos deixa suspenso o tempo inteiro, porque nós não sabemos aonde pisar com segurança. Tudo pode ser e tudo pode não ser. Vivemos num mundo onde o que é errado para mim pode ser certo para você, o que é certo para você pode ser errado para mim, e a gente então vai tentando cada um ser aquele que julga, aquele que arvora alguma sentença de verdade ou de mentira acerca de tudo que se vê. E isto fez com que o mundo se tornasse uma salada de pensamentos, com que o mundo se tornasse uma possibilidade variada, tão imensa, que ninguém sabe ao certo para onde está indo. Uns estão indo para a esquerda, outros estão indo para a direita, e outros estão indo para cima, outros para baixo. E dentro desse caldeirão de confusão toda,
algumas coisas são propostas para nós como aquilo que dá alguma segurança. E uma delas é a religião. E a religião vem com uma proposta de dar um caminho, de dar uma estrutura, de dizer para você o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas isto não tem nenhum impacto profundo, porque esbarra no problema da verdade. Porque normalmente são coisas que estão fora de nós, mas na verdade eu percebo que essas coisas que estão fora de mim não falam ao meu coração. Não me comunicam nada. Comunicam apenas que eu devo fazer aquilo ou que eu não devo fazer aquilo, mas não me comunicam o porquê daquilo, o sentido daquilo, por que se deve fazer, por que não se deve fazer, porque de fato eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes você escuta, não pode fazer isso. E você segue uma vida inteira falando assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas dentro de você existe uma outra fala. Existe uma fala que deseja desesperadamente aquilo que alguém lhe diz que não pode ser feito. E quando alguma explicação lhe é dada, é do tipo, Deus não gosta. Bom, que Deus? Que Deus é esse que não gosta? E outra, ele não gosta por quê? O que esse Deus quer que... Por que ele não me explica essas coisas? Por que ele me cria com um desejo tão desesperado por algumas coisas e depois diz que essas coisas não me são possíveis? Ou que tocar nelas, ou que relar, ou que fazer, ou que andar em direção a elas, o desagrada profundamente? Por que ele me manda saltar um sarrafo que está no terceiro céu, se eu não consigo pular 2 metros de altura? E daí entra as ferramentas que a religião tem para nos controlar. E a principal delas é o medo. Medo, culpa e interesse. Então, para que isto funcione de fato, ou seja, para que eu ande em direção ao que esse Deus determina, eu preciso temer esse Deus. Eu preciso temer porque Ele tem o poder de complicar a minha vida. Ele tem o poder de que, se eu não andar de acordo com o que Ele me fala, de acordo com o que Ele diz, de acordo com o que Ele determinou, Ele vai soltar um raio na minha cabeça. Ele vai fazer eu perder o emprego, Ele vai fazer alguma coisa, o carro vai bater, Ele vai me largar. Ele não vai olhar para mim, sabe aquele negócio? Não deu dízimo na igreja, vai gastar na farmácia? É mais ou menos assim. E a proposta aqui, porque a grande intenção quando você trabalha com juventude, ou seja, quando existe um ministério dedicado à juventude, é fazer com que vocês não façam bobagem. 2 coisas são básicas. A primeira delas é fazer com que vocês não transem, não fumem, não cheirem, não falem palavrões, não saiam para a balada. E a segunda delas, essa é a primeira que são 5, né? Engraçado isso. É coisa para dedéu, né? E a segunda delas, esse adestramento todo é importante, é fazer com que vocês não deem trabalho. A segunda delas é entreter vocês. Não fazer trabalho, essa primeira que são 5, a segunda é entreter. Eu preciso entreter vocês. Eu preciso criar atividades, eu preciso criar situações, showzão, eu preciso criar... Não que não possa ter, eu estou querendo fazer, se Deus quiser, vamos se mexer, rapaziada. Vamos tomar aquele negócio e vamos trazer os caras, vamos levar nós mesmos e vamos falar do amor de Deus para essa juventude desta cidade. Para isso você precisa se envolver. Mas não como entretenimento ou não como um evento. Ontem um jovem falou para mim assim,
Eu tenho medo, Alexandre, quando as coisas viram evento. Eu falo, sabe qual é a diferença de evento para uma coisa que não é evento no corpo de Cristo? É que evento sempre tem uma preocupação com quantidade. Primeira coisa, quando você faz alguma coisa assim que é um evento, a pessoa, e aí, deu gente? Agora, quando o desejo é a comunhão, é o relacionamento, é a interação, não importa, irmão, teve 2, tá bom para Deus, tá bom para nós. É igual quando Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu também estou no meio dessa galera aí. E o que é então esta graça e esta verdade? Será que é isto que Deus me propõe como vida cristã, como vida com Ele? Uma vida de coisas que estão fora de mim e que Ele representa não só o padrão, o modelo, como também o cobrador disso tudo? Será que eu como jovem, como moço, como moça, existo para manter a ordem? Para manter uma ordem social aceitável? Será que esta é a razão da minha vida? Será que eu nasci para poder servir ao sistema, ser um bom cidadão? Como foi dito já atrás lá, ser um bom cidadão, isso basta. Será que eu vim a essa existência para poder nascer, dizer sim senhor, não senhora, para o meu pai, para a minha mãe, não fumar, não beber, participar da escola bíblica dominical, dos juniores, e indo até adolescentes, jovens, depois estudar bastante, depois passar em concurso, depois me casar virgem, e depois lá na frente, sei lá, ser um introdutor, ajudar, ser um pastor, ser um profissional de sucesso, ganhar dinheiro. Será que é isso que é a vida? Então, nós precisamos descobrir o que é. E essa é a nossa caminhada nesse começo de ano. Tentar ver o que a palavra de Deus diz disso. E para saber sobre isso, nós precisamos saber de 2 coisas. A graça fala de Deus. A verdade fala de nós. Nós precisamos descobrir a verdade de um Deus gracioso. E a verdade da nossa condição sem Deus. E Deus começa nessa história. Porque você entra dentro de um contexto, quando a gente tem o Gênesis, ali é uma cosmovisão, está trazendo uma visão de mundo que impera até hoje. E que está tentando ser substituída porque uma coisa que é nova, que começou aí tem no máximo 2 séculos, que é a ciência, ela arvora para si a religião do nosso tempo. É ela quem dá as respostas para tudo e é a ela que nós aceitamos como oráculo final. Você já ouviu falar nos especialistas? Para mim isso é a coisa mais interessante que existe, porque ninguém sabe quem que é o cara, mas o cara tem uma autoridade danada. Por quê? Porque ele está no plural. Os especialistas disseram. Aí depois dessa frase, o que eles falarem é. E a gente só faz assim, é verdade. Onde você ouviu? Ouviu uma reportagem que saiu, os especialistas estão dizendo o seguinte. E você vai, tal. Aí passa uma década. Outros especialistas dizem assim, então, sabe aqueles especialistas lá de uma década atrás? Eles estavam errados. Agora nós estamos dizendo que é assim. A gente fala, que legal, né? E a ciência, ela tem essa questão evolutiva que contribui para que ela também fale um monte de bobagem sem que sofra nenhum prejuízo com isso. Porque é a mesma coisa que ela fala que é hoje, amanhã ela desmente, mas ninguém questiona a ciência. Que bom, a ciência evoluiu. É a evolução da ciência, não é algo ruim, é algo bom. E nós vivemos então num mundo onde essas coisas estão dizendo o que é ser gente, o que é Deus, se Deus existe, se Deus não existe,
o que é o ser humano. E quando você olha para o mundo está muito melhor, graças à ciência. As pessoas estão muito mais em paz, as pessoas vivem muito melhor, as suas consciências estão cada dia mais sãs, as pessoas estão cada dia mais felizes, os relacionamentos estão cada dia melhores. Verdade? O medo, a incerteza com o amanhã acabou. Os filhos hoje não se decepcionam mais com seus pais. Os seus pais são as bênçãos de Deus, aliás, da ciência. Namorar é a coisa mais tranquila do mundo. Ter família, para seres evoluídos, para que família? Eu me basto. Camarada chegou para mim, 40 anos, presta atenção nisso aqui. 40 anos. Eu falei, sim senhor, cidadão, lá no gabinete vou atender o amado. Apesar que eu o amo demais mesmo, mas... Ele chegou para mim lá, então, eu ouvi o evangelho há 16 anos atrás. Falei, pô, legal. Então, mas até hoje eu não me rendi ao amor de Deus. Ah, é? É, eu falei assim. Ele falou assim, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a minha vida é muito boa. Eu falei, como é a sua vida? Eu ganho 15 mil por semana. Eu viajo o mundo inteiro. Eu já me relacionei com mais de 1000 mulheres. Eu falei, sim. Então, que cargas d'água você está fazendo aqui na minha frente, infeliz? Se a sua vida é muito boa, o que você está fazendo aqui na minha frente? Eu falei, o que você está falando de 15 mil reais por semana? Na época o Whitney Houston tinha morrido lá, tinha se matado no banheiro. Eu falei, sim, a mulher vendeu 200 milhões de cópias no mundo, brother. O que você está falando de 15 mil por semana? Eu falei, quantas pessoas você amou? E por quantas pessoas você foi amado? Ele disse sim, eu tenho 40 anos e eu não sei o que é isso. E é isso que me trouxe aqui. É isso que me atormenta. Sabe por quê? Porque a verdade sobre mim e sobre você é que existe uma fome por significado, um desejo desesperado por ser gente. Não gente que usa, não gente que sorve, não gente que se alimenta do outro, mas gente que se dá, gente que ama. O desejo e a fome de significado nosso tem a ver com Deus, tem a ver como Deus se revelou. E Ele se revelou em graça e em verdade. E nós vivemos dentro de um contexto onde você deve ser Deus, onde todo mundo existe para servir você, onde o máximo que Deus virou é uma ideia e um acumulado de regras fora de você, que servem para manter uma ordem social e um sistema religioso ou não agindo e existindo. Enfim. Mas o que Deus revelou? Será que o ser humano que eu sou é o ser humano que Deus me criou para ser?
Então, não é. Então nós vamos começar assim. A palavra de Deus vai dizer que Deus criou um homem. E quando Ele criou o homem, Ele pensou neste homem. E a grande diferença desse homem de todo o resto da criação é que este homem traria a imagem e a semelhança desse Deus. E a palavra de Deus vai dizer que nós dissemos não a Deus. E nos tornamos um ser que não corresponde ao que Deus nos criou para ser. E é esta busca, este desejo, esta inconformidade entre aquilo que nós nos tornamos e aquilo que de fato Deus nos criou para ser, que produz em nós esta angústia, esta incerteza, esta falta de significado, como se algo não estivesse correto, como se algo não estivesse certo, como se alguma coisa não tivesse dado realmente certo. A proposta que surgiu para poder fazer com que a gente, de alguma maneira, pudéssemos ter uma conduta adequada, foi a lei. Então a lei entra como um aspecto punitivo, cerceador, para não permitir que aquilo que nós nos tornamos, na nossa rebeldia contra Deus, entenda, quando você diz um não para Deus, sempre que você diz não, você diz sim a algo. Quando o camarada vai casar, ele diz sim à sua esposa, ele está dizendo não a todas as outras. É por isso que tem uma galera aí com medo de casar. Quando você diz não a Deus, dizer não a Deus não é dizer não à moralidade. Quando você diz assim, Deus, eu não quero ter comunhão com você. Você está dizendo sim a tudo aquilo que não tem referência nenhuma em Deus. Então quando você diz assim, Deus, eu quero viver independente de você, você abraça como vida a morte. Você pode ser o melhor cidadão do mundo, pagar todas as suas contas, você pode ser o cara mais honesto, mas você abraçou a maldade como essência do seu ser. E você vai lutar com isso dia e noite. E vai se iludir com a religião, com a proposta da religião, de fazer de você alguém como se isso fosse possível, capaz de satisfazer Deus, ou de recriar a imagem e a semelhança de Deus, que somente Deus em nós pode fazer, a partir de instrumentos que estão fora de nós, como ir à igreja, não mentir, não fumar, não isso, não aquilo. Vida cristã não tem a ver com repressão desta vida velha, que a Bíblia vai chamar de velho homem, velha criatura. Aquilo que nós nos tornamos lá no Éden, depois que dissemos não a Deus em Adão. Não é com repressão a isto, do tipo não pode, não toque, não proves, não manuseis, como Paulo vai dizer lá no capítulo 2 de Colossenses. Vida cristã é Cristo viver em mim. Dá para você sentir a diferença? É a expressão da vida nova, é milagre. Religião não acredita em milagre, gente. O único milagre que a religião acredita é o milagre que o homem pode fazer. É as manifestações que o homem pode produzir. São esses os milagres que a religião acredita. Só que eu quero dizer para você, a Bíblia vai dizer que ninguém subiu aos céus e que ninguém desceu ao abismo.
Sabe o que isso significa? É que você jamais poderá satisfazer Deus. Que foi Deus quem desceu em meu e em seu favor. Foi Deus que veio em mim e em sua direção. E o Evangelho fala disso, de um Deus que ama você profundamente, que sabe que você se tornou alguém que a única solução para você é a morte. É isto que a cruz significa, o seu fim. A morte de Jesus significa que você morreu. Porque Deus não iria fazer um remendo em mim e em você. O que Deus quer fazer de nós, de fato, é uma nova criação. Só que isto é um milagre. Só que isto, a nossa cabeça cartesiana, a nossa cabeça linear, tem dificuldade de entender. A gente aceita o dogma. Ah tá, eu preciso nascer de novo. Ah tá, eu sou uma nova criatura. Mas no dia a dia, na vida, na prática, o que Deus nos chama desesperadamente, o que Deus nos chama unicamente é para que depender de Deus, crer num Deus que é gracioso, crer numa verdade que ela é contrária a nós. Se ela não fosse de graça, se ela não fosse cheia de graça, se Jesus Cristo não tivesse vindo de forma graciosa para dizer e expor com a sua simples presença que eu estou errado, que diante dele eu não tenho nenhuma condição, porque se ele é o ser humano que Deus criou, eu não tenho nada a ver com este ser humano. Se ele é a verdade, eu sou a mentira. Se ele é o caminho, eu estou perdido. Se ele é a vida, eu sou a morte. Isso seria trágico para mim, se não fosse o fato de que ele é gracioso, se não fosse o fato de que ele veio buscar o que se havia perdido, se não fosse o fato de que ele veio pelejar a minha e a sua causa, se não fosse o fato de que ele é poderoso para ser em nós, para fazer em nós, para fazer de nós novas criaturas de fato, que tenham comunhão com Deus. E comunhão não é falar, não é colocar palavras ao vento em direção de Deus. Comunhão com Deus é ser um espírito com Deus, é ser uma mesma mente com Deus, como o Senhor nos avisa que nós temos a mente de Cristo pela sua palavra. Mas nós queremos substituir isso por dogmas, nós não queremos acreditar nisso. Por quê? Porque isso necessariamente implica em eu saber de uma verdade, e a verdade é que eu sou mal, essencialmente mal, é que eu não presto de forma alguma, ainda que eu seja um pastor, um piegas pastor, ou que eu seja um frequentador de igreja, um esquentador de banco, ou que eu gaste toda a minha vida anunciando a palavra, expulsando demônios, curando o que for, vou ouvir naquele dia um sonoro da parte de Deus dizendo: eu não te conheço, eu não sei quem você é, pura e simplesmente porque eu não quis acreditar numa verdade e não dei valor a um sacrifício que é dado por graça, porque de fato eu não tenho nada a oferecer a Deus, a não ser os meus pecados e o sacrifício do seu cordeiro, em favor do que Deus fez em meu favor. O fato é que eu sou mau, e isto é verdadeiro, se Deus não me amasse, e se não houvesse a vida da ressurreição. Nós falamos de um Cristo ressuscitado, mas não conseguimos celebrar a nova vida. Nós não cremos nisso, cremos naquilo que nós podemos imitar, daquilo que alguém fala: ah, Jesus gosta assim. Mas não conseguimos ver o reino de Deus, não conseguimos nos perceber permeados pelo Espírito de Deus, transbordando em amor por quebrados, por gente que é como eu, falido, mal, doente. Como Jesus vai dizer: eu não vim chamar justo, eu não tenho nada a ver com justo. Os sãos não precisam de médico, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Nós não convivemos um com o outro muitas vezes porque não gostamos da sua cara, porque não concordamos com as suas ideias. E fazemos isso por causa das convicções que nós temos e por causa daquilo que nos separa. Mas não tenho a condição de olhar para Jesus e falar assim: Senhor, eu não consigo amar fulano, eu não consigo perdoar Beltrano, mas é um fato, Senhor, eu não vivo mais pelas minhas possibilidades, porque vida contigo é dependência de Ti. É andar em direção ao amor, ao perdão, porque Cristo é tudo em todos, porque Cristo é a minha vida.
é não fazer do meu bom procedimento moeda de barganha com Deus, nem fazer dos meus erros, dos meus pecados, aquilo que me impede de ter comunhão com Deus, porque a sua palavra diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, mas não diz que faz entre o nosso Deus e nós. O problema é que nós vivemos essa meritocracia infernal, o problema é que nós fazemos de Deus uma religião, nós fazemos de Deus algo que não tem nada a ver com Deus. E Deus quer se revelar a nós. E Deus se revelou a nós. E quando Ele se revelou como um Deus gracioso e verdadeiro. E é nesse caminho que eu quero trilhar com vocês, esses meses. De ter coragem de olhar para a palavra, sobre o que ela diz sobre nós. E nós sabemos, porque dogmaticamente nós sabemos. O grande problema é que eu aceito o dogma também que eu sou mau, porque tudo que a religião mandar eu acreditar, eu acredito. Mas na hora que eu vou tentar andar com Deus, eu tento sustentar a minha relação com Ele a partir das bondades que eu faço. Ou seja, eu estou dizendo assim para Deus, no fundo, o Senhor está errado ao meu respeito. No fundo, o Senhor cometeu um equívoco. O Senhor matou o seu filho à toa. O Senhor enviou o seu filho para morrer por mim à toa. Porque eu não sou isso que o Senhor disse que eu sou. O Senhor, infelizmente, não me conhece. Eu queria apresentar aqui para o Senhor os meus gabaritos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo como possuo. Não sou como estes demais homens, adúlteros, pecadores, malfeitores, nem mesmo como esse publicano. E outros desistem de enganar Deus, aceita a verdade do dogma acerca de si mesmo que é mal, e diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não consigo, não é para mim, vida cristã não é para mim, esse negócio aí não funciona. Sabe por quê? Porque não crê na vida da ressurreição. Porque fica olhando para as suas possibilidades. Encontra o fato de que é mal. Mas, como Nietzsche, por exemplo, que enxergou o velho homem, e diz que ser homem é ser isto, é ser o super-homem, é ser o anticristo, ou seja, você tem vontade, vai e pega, está com desejo, faz, pare com estas cercas morais, dê vazão a tudo aquilo que está dentro de você, e você então se encontrará como um homem. Este é o homem que impõe a sua força. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Deus veio trazer para mim e para você é duro a princípio, porque fala de nós algo que nós não gostaríamos de ouvir. Fala de nós algo que nos põe em xeque. Então, você já recebeu um elogio? Eu estou gordinho, mas hoje eu não falo para ninguém assim, você engordou, né? Sabe por quê? Porque quando alguém olha para mim e fala, nossa, você engordou, né? Eu falo, é um pouco. E eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. Enquanto a pessoa fala, nossa, como você está bonito. Porque eu sei como é ruim para mim. Repare que quando você recebe um elogio, como você fica faceirinho. Não é verdade? Preste atenção. Se você não prestou atenção nisso, preste atenção nisso. Quando alguém te elogia em qualquer
aquilo fica na sua cabeça assim, ó. Nossa, é verdade mesmo, né, cara? Por que eu não gosto que alguém fale que eu estou gordinho? Porque é verdade. Porque eu tenho um problema com a palavra de Deus, dizer, cara, para de tentar ser o que você não é. Porque a verdade é complicada. Eu prefiro um elogio que fala mentira do que uma verdade que fale a verdade. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. A palavra de Deus é um problema, mas não tem, querido. Não tem vida da ressurreição sem a cruz. Tá? O máximo que você pode ser um religioso. O máximo que você pode ser um cidadão bem comportado. O máximo que você pode ter é elogios interesseiros. Mas eu quero dizer para você que Deus sonda corações. Que Deus está para além de você. Que Deus sabe certinho o que está dentro do seu coração. E que a solução que Ele dá para mim e para você é a solução da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. E isso não pode ser um dogma, gente querida. Isto tem que ser verdade no meu e no seu coração. Nós não podemos ficar refém da nossa maldade, como se nós disséssemos assim, fazer o quê? Eu sou mal mesmo, vou fazer maldades. Porque a ressurreição aconteceu, porque Cristo habita em mim, porque as primícias do Espírito chegaram no meu espírito. Porque eu vivo por fé, eu não vivo por vista. Eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim. Eu só não consigo realizar esse troço. Só que é o seguinte, hoje eu ando segundo o Espírito. Segundo aquilo que Deus fez de mim em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não viva refém dessa estrutura que vive a partir da sua possibilidade, ou assumindo a mentira como um estilo de vida. E deixa de viver, porque viver uma vida de mentira é antecipar a morte. Vive iludido por uma vida daquilo que não é de fato. Vive um personagem, uma estrutura qualquer. Não, chega diante de Deus, porque diante de Deus há graça. E quando Deus se revelou, Ele se revelou em graça e em verdade. Fala, Senhor, é isto que eu sou, mas obrigado porque o Senhor me amou, obrigado porque o Senhor veio para o perdido, obrigado porque o Senhor veio para o doente, obrigado porque o Senhor não veio para os justos, porque eu não tenho condição de ser justo em mim mesmo, mas agora, Senhor, nós estamos unidos, porque o Senhor me atraiu naquela cruz, e porque naquela morte eu morri, e porque naquela ressurreição eu renasci, e agora nós estamos unidos no mesmo Espírito, Senhor, de modo que tudo aquilo que eu não posso ser, o Senhor pode ser em mim. E eu vou encontrar contentamento nisto, porque eu me descobri em Ti. Eu entendi que o que eu sou não é o que eu era. Porém, Deus não está fazendo de você um Adão, Deus está fazendo de você Cristo. Alguns cristãos pensam que o que Deus está fazendo é nos voltar à origem de Adão. Não, Deus está fazendo de mim e de você aquilo que Cristo é. Porque é uma diferença básica entre Adão e entre Jesus. Um é alma vivente, o outro é espírito vivificante. Um consome vida, o outro dá vida. Deus quer fazer de mim e de você instrumento de vida. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com um fato real. Que eu não vivo mais pelos meus méritos. E eu não vivo mais pelaquilo que eu vejo em mim. Eu vivo pelos méritos de Cristo e por toda a obra que Ele diz que está consumada acerca de mim. E eu sou um filho de Deus. Eu já sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. Eu não tenho mais para onde ir, eu sou um herdeiro de Deus. A bondade tem referência em mim, não porque eu sou bom em mim mesmo, mas porque Cristo é o que eu sou. Quando você olhar para Jesus, entenda, aquilo é o que você é. Quando você enxergar Jesus, entenda, este é o que Deus já começou na sua vida, se você crê no Senhor Jesus Cristo. E a graça não deixa ninguém pelo meio do caminho. A palavra de Deus diz que aquele que começou uma obra, uma boa obra, há de terminá-la, de completá-la, de aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor. A palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a alva, é como a luz da alva, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito.
A palavra de Deus vai dizer que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a sua face, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós não queremos saber de religião, nós não queremos saber de condutas morais apenas, nós não queremos saber de mais nada. Cristo é a minha vida, Cristo em mim é a esperança da glória. Caso contrário, irmãos, vão fazer o que vocês quiserem, vão pular carnaval, vão para os bordéis, vão fazer o que vocês quiserem, porque é melhor, porque se não há ressurreição, vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer, diz a palavra de Deus. Mas se há ressurreição, vamos celebrar, porque nós não precisamos mais viver escravizados, porque a vida verdadeira habita dentro de mim e de você, e Ele é fiel para nos sustentar, e a sua graça, porque eu não tenho nada que oferecer, mas Ele manifestou a sua graça salvadoramente em nosso favor. Não tem a ver com mérito, tem a ver com a consciência de alguém que foi permeado pela palavra do Evangelho, viu que estava na rebelião contra Deus, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero voltar dessa rebelião. E o meio para isso é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por causa de Jesus, Pai, eu entro na Tua presença puro, santo, limpo, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente. Agora, Pai, manifesta a vida do Teu Filho em mim, Senhor. Isto é vida cristã. Isto é graça. Isto é verdade. Não é conduta, não é religião, não é dogma, é Cristo vivendo em mim, a esperança da glória. Eu vou parar por aqui, e a gente continua este assunto. Eu vou conversar, estou conversando com o Silas, para a gente também trilhar o mesmo caminho, e a gente vai caminhando. E semana que vem, se Deus quiser, a gente continua um pouquinho mais dentro desse assunto. Pensando um pouquinho como é Deus revelado em Cristo Jesus, o que a palavra diz acerca de nós, se o que eu estou vivendo tem a ver com religião, se o que eu não estou vivendo em relação a Deus tem a ver com viver a partir das minhas possibilidades, se a graça tem sido para mim uma desculpa para eu viver de qualquer jeito, se eu não celebro a ressurreição. Mas eu queria dizer um recadinho no seu coração. Não permita que a graça seja vã na sua vida. Não permita que o sacrifício de Jesus Cristo seja em vão na sua vida. Fale com Deus. Ele diz que um coração quebrantado e um espírito contrito Ele não desprezará. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz a sua palavra. Quantas vezes nós vivemos reféns da opinião dos nossos líderes, das pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes nós tentamos viver sem Deus, experimentamos alegrias fugazes, mas o mesmo vazio no coração está lá, insistente, contundente, me causando um desconforto terrível. E eu só encontro paz quando eu chego para o colo do meu pai, na casa do meu pai, e diz: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, e diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu filho. Tento fazer barganha com Deus e ouço um Deus dizendo: trazei depressa a melhor túnica, pendurada no meu pescoço, me abraçando e me beijando. Colocai uma sandália, um anel, matai um bezerro cevado e vamos celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, vocês são a igreja. Deus quer usar a vida de vocês para tocar na vida de um monte de gente que está aprisionada por religião, ou que está sem esperança porque não consegue saber da ressurreição. Os apóstolos anunciavam a ressurreição com poder, testemunhavam da ressurreição. E testemunhar da ressurreição não é ficar falando Jesus ressuscitou, é viver em comunhão com Deus, de forma tal que a vida da ressurreição
se manifeste na sua vida. Amém? Curva sua cabeça. Paizinho querido, dá-nos a graça, Senhor, nesses dias de meditar sobre a sua palavra. É muita coisa, Senhor, e a gente entra por vários caminhos aqui, Senhor, mas nos ajude, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós, a meditar um pouquinho sobre o que é a tua graça e o que é a tua verdade. E a gente só quer se esconder, Senhor, onde a gente não é amado, onde não há graça, onde não há o amor, onde não há a felicidade do amor presente, a gente se esconde. Onde nós não somos aceitos, nós nos escondemos. Mas a tua palavra diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos ama de uma maneira tão inexplicável, que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não viva uma vida de morte, se isso fosse possível, mas tenha a vida eterna, Senhor. Revela-te a nós, Pai, em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.